Capítulo 350 de Black Clover no ar com a revelação real do plano do Lucius, a intenção dele para a humanidade e como ele planeja usar a tríade, os irmãos, para poder conquistar não só essa humanidade, mas também toda a magia que existe no planeta. Além de trazer pra gente o que acontece com a Lily, depois ela ser derrotada pelo Asta, e um pouco do contexto da vida passada dela. Isso eu achei bem legal, e tomara que explanem mais ainda. Então bora lá comentar sobre tudo o que rolou. Depois que o Asta atingiu a Lily com o Zetem Antimagia lá no capítulo anterior, o 350 começa trazendo pra gente as consequências disso. E foi um pouco diferente do que eu esperava. Na verdade, eu não esperava que o Tabata caísse no clichêzão do Asta conseguindo salvar a Lily de forma tão fácil e tal, né? Não significa que ela tá salva, mas eu achei que foi uma conclusão meio simplificada, né? Mesmo assim, eu achei que pelo menos isso fosse um pouco mais impactante e acabou ficando um pouco morno depois de tantos acontecimentos brutais, né, um atrás do outro aí. Eu acho que na real ninguém queria que simplesmente a luta entre os dois nesse momento fosse tão rápida e que fosse tão simples essa conclusão, né? Eu acho que a gente esperava algo mais impactante, mais uma virada tremenda, porque o Tabata é muito bom em fazer esses plots. Mas mesmo assim, eu acho que o desenvolvimento que a história seguiu depois disso trouxe um pouco mais de dose dramática para poder somar com todo esse peso que tá já na altura desse mangá. Assim que o Asta atinge a Lily, a forma paladina dela começa a ser desfeita aos poucos e ela cai. Então o 350 começa exatamente assim, com ela caindo, né, e o Asta indo até ela, segura ela nos braços, como o salvador dela. E, gente, presta atenção no que está acontecendo aqui, porque o Tabata usou a cultura cristã, né, toda a parte bíblica ali, como referência para poder fazer essa cena, né, esse acontecimento entre a Lily e o Asta. Ele fez uma inversão, porque culturalmente a gente considera os anjos seres celestiais, divinos, totalmente bons, e os demônios a gente considera seres demoníacos, né, extremamente maléficos, que só querem prejudicar, matar, essas coisas todas. Mas aqui a gente tem a figura do anjo refletido na irmã Lily, que ao invés de ser o ser que salva, é o ser que mata, né? E no Asta a gente tem a figura do demônio, mas que ao invés de ser mal, é o que luta pela vida e pela salvação das pessoas. E a gente tem o demônio salvando o anjo dá a entender, né, como uma metáfora de que nem sempre o que a gente vê na aparência transmite o interior da pessoa, transmite o que está lá dentro, ou seja, nem sempre uma coisa reflete exatamente como os padrões culturais dizem que as coisas são. O que é bem e o que é mal? Quem pertence a um lado, quem pertence ao outro, né? Ou melhor ainda, assim, para vocês entenderem, como que a gente define o que é isso, o que é bom, o mal, né? O que é celestial e o que não é? Quais os limites que a gente aplica para poder definir esses conceitos? A verdade é que nunca ninguém vai ser totalmente bom, né? E naquilo que todos enxergam maldade, na verdade, pode ser motivo de salvação. Isso está muito ligado aos estereótipos, né? Os estereótipos que a gente se prende, e nessa narrativa aqui toda, a Lily e o Asta representam exatamente isso, né? Que as verdadeiras intenções vão muito além das aparências dos estereótipos pré-definidos. O Asta pousa com a Lily, que obviamente tá detonada, porque o ataque do Asta não é qualquer ataque. Ele sugou toda a mana que tinha dentro dela, né? A bicha tá secando ali. Duas coisas são interessantes. A forma paladina dela vai se desfazendo aos poucos, enquanto o rosto dela deixa de ser aquele rosto iluminado, cheio de vigor, para ir se transformando num rosto abatido, cansado, com olheiras, um rosto de quem já tá sofrendo um desgaste físico e emocional há muito tempo. E isso é legal porque pode significar justamente o que eu falei no vídeo do capítulo anterior, né? Que os paladinos, eles estão ligados ao Lucius, né? E ele é a fonte de vida desses paladinos. E que faz aí o paralelo com Jesus sendo dito como a fonte de vida da humanidade, né? Sem a fonte de vida, a fonte de água viva que ele é, você seca aos poucos. E a mesma coisa é quando você está desconectado da fonte de vida que o Lucius representa para esses paladinos, né, para esses seres humanos iluminados. Inclusive, ele é apresentado como uma forma distorcida de Deus nesse capítulo, mas já já a gente vai falar isso. Por quê? Porque com o Zetem do Asta cortando essa ligação e apagando toda a magia da Lily,
ela perde as forças e desmaia, mas antes de desmaiar, ela tem tempo suficiente para poder fazer um discurso bem emocionante e que traz um pouco do contexto da vida dela, do passado dela, e aí a gente tem a confirmação de que ela pertencia a um grupo de nobres, né? Como diz uma própria nota ali na página 6, que conta pra gente que foi sugerido lá no Arco dos Elfos, no capítulo 158, essa questão aí. E daí a gente vê o peso que essa iluminação do Lúcius trouxe pro psicológico dela. Por quê? Porque diferente do Arco dos Elfos, em que os magos tiveram os seus corpos usados pelas almas deles, né? As coisas que aconteceram foram decorrentes das ações dos elfos, não dos cavaleiros. Aqui foi a própria Lily que fez tudo o que fez, né? E ser liberta agora e ter que lidar com o fato de que ela não só tentou, mas ela de fato queria matar o Asta, como ela fala aqui, vai ser uma coisa muito difícil dela superar e que inclusive pode trazer algumas consequências bem complicadas para o futuro para ela, né? Como por exemplo, ela buscar um afastamento maior do Asta por não se sentir digna de ter nenhum tipo de relação, de convívio, de amizade, né, nem familiar com ele. Então, o trauma que ela vai carregar aqui vai ser bem pesado. É interessante que em nenhum momento ela culpa o Lúcius por ter realizado essa iluminação nela, transformando ela num paladino e por causa disso ela ter cometido aí essas atitudes ruins, mas muito pelo contrário. A iluminação que ele trouxe para ela, né, para a psique dela, é uma coisa que mesmo que seja rompida, não vai poder ser desfeita. A mente dela, porque com isso ela foi capaz de sentir de uma forma muito mais ampla toda a maldade, toda a perdição do mundo, e com isso tudo ela simplesmente foi capaz de ver que não existe outra solução, então ela vai precisar lidar com essa dualidade de sentimentos, porque essa verdade que ela teve agora, nunca mais vai ser arrancada dela. O que demonstra o quanto o Lúcius é sádico em relação a todo esse lance da humanidade. A mente dela, quando foi iluminada, reconheceu que ela vive numa realidade totalmente egoísta, onde tudo o que as pessoas fazem é por interesse próprio, né? É como se ela tivesse tido aquela expansão da consciência, que tem até o meme sabe? É bem isso, assim. Na verdade, na teoria, todo mundo sabe que o mundo é assim, mas com isso ela enxergou num âmbito essa verdade de uma forma que é impossível voltar atrás e voltar a ter os mesmos sentimentos que antes. Tipo, você sabe que é assim, mas você não sente isso na sua alma, não tá cravado dentro da sua psique. Isso é tão intenso que ela também não foi capaz nem de culpar a sociedade mágica pelas coisas ruins que se passaram com ela e muito pelo contrário também. Ela culpou ela mesma por tudo isso, por tudo que o Lúcius fez, ela se culpou, né? Por não ter sido competente o suficiente para poder superar a realidade dura que ela vivia, e aí ela acabou fugindo dessa realidade. Ela se culpa por ter fugido, ao invés de ter feito algo, de não ter sido forte o suficiente, capaz o suficiente. A princípio, o fato dela não concordar com todo esse sistema de sociedade bosta, né, que era a sociedade mágica, que é, na verdade, né, do jeito que era formado, ela achava que estimulava o crescimento da desigualdade naquele reino. E aí isso fez com que ela tentasse, de alguma forma ali, impactar essa sociedade, tentar diminuir essas diferenças. Ela achava que através da religião ela poderia levar uma iluminação para o consciente da população e que eles entenderiam que a forma que eles agiam não era correta, né? E aí desse jeito ela ajudaria a mudar o sistema, faria parte ali de uma mudança. Só que quando ela se torna uma freira, achando que ali dentro da igreja, dentro do sistema religioso, as pessoas seriam diferentes justamente porque elas estariam ali na teoria por terem recebido a iluminação da palavra de Deus na vida delas, ela descobre que não importa aonde quer que ela vá, isso não vai mudar nunca, porque na verdade não é o problema de qualquer igreja, qualquer religião, qualquer sistema, né? A questão é que tudo ao redor é formado por seres humanos e o problema é o ser humano. Os seres humanos são egoístas e tudo o que a gente faz é usar as coisas que a gente tem ao alcance para o nosso bem, para poder se beneficiar. Então ela teve que lidar com essa realidade também. Isso deixou ela muito chocada. E olha só que interessante, ela disse que não importa o quanto ela orasse para Deus, as coisas não mudavam. E por quê? Porque a gente não muda porque outra pessoa quer que a gente mude, porque outra pessoa acha que a gente precisa mudar. A gente só muda quando a gente quer, quando a gente está disposto, quando a gente enxerga que precisa.
E essa falta de resultados, né, de mudanças no mundo, fez ela ficar, claro, desacreditada não só do sistema religioso em que ela estava fazendo parte, mas fez com que até a fé dela ficasse abalada. Afinal de contas, Deus não estava respondendo ela e ele não estava, né, atendendo ali as orações daquela que se tornou a embaixadora, embaixatriz, sei lá como é que fala, dele na Terra. E aí o que ela fez? Ao invés de continuar ali orando, esperando o milagre acontecer, ela fugiu da responsabilidade, desistiu da tentativa naquele local e ela foi para uma região considerada esquecida. Aqui também é um pouco de tentativa, né, de mudar a sociedade, só que de uma forma ali mais amena, vamos dizer assim, né. Aqui, na verdade, a tradução deu uma falhada. Em inglês está escrito que ela foi para uma região e não para um reino esquecido, tá, gente? E que é exatamente a região de Hagi, que, como a gente sabe, ela fica lá numa parte do campo, né, onde tem os plebeus, onde existe extrema pobreza e que é esquecida pelos nobres, né, pelos políticos e aí as outras pessoas de classes sociais favorecidas ali no reino. Só que essa narrativa também traz um pouco daquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? E que nem sempre a gente entende os propósitos dele para as nossas vidas e tal, essa coisa. No cristianismo existe muito disso, né, do discurso de que Deus não deixou tal coisa acontecer com você, ele não atendeu o seu pedido porque os planos que ele tinha na sua vida eram diferentes. Então aqui a gente pode explicar que dentro dessa simbologia, Deus não atendeu ela porque sabia que ela ia fugir para aquela região e ele precisava dela lá justamente para poder ser aquela que iria apoiar o Salvador do mundo, né, daquele mundo que ia vir ser a pessoa ali que libertaria a humanidade das mãos do Lúcius, ou seja, o Asta. Deus precisava dela lá porque ela seria a pessoa que iria garantir que o Baby Asta sobrevivesse, se alimentasse, ainda que mal, né? Porque lá aquelas batatas ruins pra cacete, e que ela seria a pessoa que mais ia apoiar o Asta com o sonho de se tornar um cavaleiro mágico, de se tornar ali o rei mago, mesmo quando era nítido para todo mundo que ele não queria poder se tornar um, e mesmo com todo mundo dizendo que não. Em muitos momentos ela apoiou ele, falando que acreditava no sonho dele, né? Então, no final das contas, ela conseguiu realizar o sonho dela de salvar as pessoas, né? Na verdade, ela foi a grande responsável por agora eles terem um mínimo de chances de terem ali a possibilidade de salvar o mundo, porque foi ela quem cuidou do Asta, quem deu amor, quem deu carinho, que apoiou e foi o impulso para ele continuar. Ela queria salvar alguém e com isso ela vai indiretamente salvar o mundo inteiro. Então, olha só que legal. E aí, depois desse discurso todo, ela fica ainda mais fraca e o Ryuya surge ali com informações. Gente, eu já vou falar dele, porque esse cara tem alguma coisa, né? O Ryuya, inclusive, ele parece o mestre dos magos. Quando o inimigo aparece, ele some, né? Quando o inimigo vai embora, derrotado, ele reaparece. Esse cara tá escondendo alguma coisa, assim, mas eu acho que é muito cabulosa. Nada vai me tirar isso da cabeça, nada vai me convencer ao contrário, até o dia que o Tabata provar que eu tô errada. E alguns segundos antes dela realmente desmaiar de fato ali, ela revela o verdadeiro plano do Lúcius, né? E dá algumas informações de que ele tá fazendo ali nesse momento com os irmãos, com aquela árvore lá e o trono dele lá. E, cara, o bagulho é bem cabuloso. Primeira coisa, a gente descobre que já se passaram 4 dias desde que o Lúcius declarou o julgamento lá, final e tal. Então, faltam 3 dias para batalha acontecer, para parada, né, rolar e a bomba explodir. Mas a passagem de tempo dentro do País do Sol realmente não parece que condiz com a passagem de tempo nos outros reinos. Então, o que dá a entender é que o tempo ali passava mais devagar, né, do que lá no outro continente, ali no Reino Clover e tal. Justamente por provavelmente estar preso ali em uma outra dimensão, né? E, com a destruição do Portal Tori, essa passagem de tempo teria se acelerado, isso é uma teoria, e aí se igualado com a dos outros reinos. Então, se isso for verdadeiro, eles mais do que nunca estão correndo contra o tempo. Até agora eles estavam muito relaxados, como se tivessem anos aí para poder se preparar. Então o capítulo recontextualiza o sonho do Lúcio de recriar a raça humana, né? E não só trazer a iluminação, como ele tem pregado. Ele quer realmente refazer o ser humano do zero, de uma forma em que ele possa controlar tudo, inclusive as magias das pessoas. Dessa forma, ele vai poder ter controle total de tudo, o que traz uma situação bem complicada aqui. Ele ainda não possui esse poder, porque aparentemente ele está sugando ali a magia dos irmãos dele para poder fundir com a magia da alma dele, mas esse é um processo um pouco mais lento e por isso ele está preso naquele trono. Se ele sair de lá, esse processo é interrompido antes de se concluir.
E quando ele vai conseguir conquistar esse poder supremo? Provavelmente aí, né, no 7º dia, que foi o prazo que ele deu para poder destruir a humanidade. Mas aí entra uma questão. Se ele vai destruir todo mundo, por que, né, ele criou os paladinos? Se ele vai destruir para recriar, ele vai destruir aquele que ele acabou de criar? Sim, porque na verdade ele precisava de guerreiros que pudessem lidar com os magos, agora com os feiticeiros, né, das outras regiões ali, enquanto ele não pudesse sair da cadeirinha sagrada dele. Isso significa que quando ele atinge esse poder, os próprios guerreiros que ele criou seriam mortos para depois ele recriar os corpos novos, como tá falando ali, que inclusive ele pode criar corpos do nada, né, e com mentes totalmente alteradas, e dessa forma poder manipular tudo o que ele quiser. Aqui o Tabata também traz 2 conceitos bíblicos, né, assim, meio que indiretamente, que é o de que Deus levou 7 dias para realizar todo o processo de criação dele, sendo que no 6º ele criou o homem e no 7º ele abençoou. Além disso, a gente também tem um pouquinho daquele conceito de que Deus viu que a humanidade era depravada e má, estava perdida, que não tinha solução, então mandou o dilúvio para que todos morressem e aí uma nova sociedade surgisse na esperança de ser perfeita. Só que, diferente do Deus cristão, o Lúcius não vai deixar esse livre-arbítrio para a humanidade escolher o caminho que quiser, porque deu errado, né? Deus deixou o livre-arbítrio e a gente escolheu o mal de novo. Então ele vai controlar tudo para garantir que o plano dele tenha o final que ele deseja. Só que para esse plano dele acontecer, ele precisa dos irmãos dele vivos, né? Com eles mortos não existe magia de ossos, de sangue, nem de corpo para poder ser usada. Então, além de tudo, ele também está curando os 3 ali enquanto ele realiza todo esse processo, tanto que o Dante, da última vez que foi mostrado nas bolas do Lúcius, ele estava todo rachado e com a Vânica tava toda preta, né? Desculpa, gente, as bolas do Lúcio foi bem sem querer. O Dante estava todo rachado, a Vânica estava toda preta, agora as rachaduras no Dante estão menores, a Vânica tá branca, e o Zenon também, ele estava partido no meio, agora ele tá ali inteirinho. Agora, se ele está refazendo eles nesse conceito de que ele pode alterar a forma das pessoas e a mente delas do jeito que ele quer, mas aí são seres humanos, né? Será que isso vai se aplicar para o Zenon? Porque o Zenon tinha uma estrutura diferente no corpo justamente porque o contrato dele com Beelzebub era diferente dos contratos habituais, né? Dos outros portadores de demônio. O coração dele era o coração do demônio, então a gente precisa descobrir como isso vai se aplicar a ele, porque eu acho que o Tabata ainda vai explorar o potencial que ele tem e vai trazer uma redenção para ele fazendo uma conexão com o Allen. E uma outra coisa, tudo isso prova ainda mais como o Lúcius nunca se importou com os irmãos e no final das contas ele só via os 3 mesmo como objetos para serem usados para ele poder alcançar a ganância dele, né? E se de alguma forma o Zenon conseguir ser liberto dali antes da fusão, né, que o que eu acho que vai acontecer, provavelmente ele vai lutar junto com os cavaleiros contra o Lúcius, porque o Zenon não é um cara mau, gente. Ele só é um cara que sofreu um trauma gigante na vida, causado pelo próprio irmão, diga-se de passagem. E eu acho que o Tabata ainda vai explorar esse contexto. Se ele não explorar, vai ficar muito chateada, porque eu acho que ainda tem bastante coisa que dá para extrair daqui. Então a gente tem esse painel fantástico do Lúcius em cima do planeta, né, com a mão aberta em cima dele ali, simbolizando o controle total de tudo. E ali a gente tem não só uma região que não era mostrada, né, no mapa dos 4 reinos, né, que provavelmente essa seja a região do País do Sol, mas a gente tem ali o contexto dela intercalada com o resto. Dá para ver que ela faz uma conexão de terra com essa parte maior que está aqui na bola de cima do mapa, né, que é o mapa ali da região de Clover. Clover tá do lado direito de quem tá lendo o mangá, do lado esquerdo a gente tem Spade, e aí tem um caminhozinho ali que abre uma outra porção de terra maior, que não fica tão visível, né, porque já está aqui na viradinha, a terra não é plana, e isso daí indica que talvez ali seja o País do Sol, que faz realmente fronteira com Spade, como eu falei várias vezes aqui, né, e as coisas estavam desconectadas até então por causa do Yoriyoko lá do dragão ter vazado, né, tudo que causou o que causou, e o País do Sol teria ficado em outra dimensão. Agora, o painel da Lily desmaiando com as lágrimas no rosto ficou totalmente absurdo. Tanto ele quanto o painel do Asta, indignado por ela estar com sentimento de culpa por tudo, gente, é impecável o desenho. Mas apesar dela não morrer, como muita gente esperou, o Ryuya vem trazendo o contexto de que ela está viva, mas é como se ela estivesse num coma ali e a única forma de fazer ela voltar é derrotar o Lúcius. Então a gente vai ter
que matar ele pra poder libertar a humanidade inteira, senão não vai rolar, né? Esse fela da puta aí sempre tem informações demais, que mesmo com aquele olho dele, não fazem muito sentido que ele saiba, né? Como que ele sabia que essa era a única forma da Lily acordar de novo? Pra mim, ele esconde mais alguma coisa aí que ele não quer que ninguém saiba. Não é só a clarividência dele, não, tá? Ainda mais quando a gente analisa a calma que ele tá. Ele, né, tá numa situação ali tão tensa que tá rolando ali ao redor dele e ele tá super vibes, gente. Então eu acho que ele já tinha alguma outra coisa planejada, além de simplesmente treinar o Asta e que talvez ele possa colocar isso em prática ali como o grande trunfo final contra o Lucius. Se prepara que o Tabata vai usar ele como um plot gigantesco, tá? Para bem ou para mal, vai usar. Fora que ele perdoou a Lily muito rápido, levando em conta que ela invocou um monstro lendário para destruir o país dele, né? Qualquer outra pessoa ia estar, no mínimo, ressentida com ela, mas ele não, né? Ele tá ali de boaça, além dele ser o único que não tá ali em pânico com toda a situação. Tá todo mundo desesperado. E toda essa possibilidade dela fazer esse discurso aí também, botou ainda mais lenha na fogueira, no ódio do Asta contra o Lucius. Então isso, quando rolar, né, quando a batalha acontecer, vai fazer com que o Asta não tenha o mínimo de piedade contra o cara. E eu quero ver isso muito mesmo, porque vai ser muito legal ver o Asta com uma pegada mais fria e mais incisiva na luta. O capítulo encerra com o Asta determinado a derrotar o dragão, né? E se ele foi capaz de libertar a Lily, talvez ele seja capaz de libertar, né, de purificar, vamos dizer assim, o dragão e fazer com que esse dragão seja usado em favor deles. Isso ia ser bem interessante. Apesar da Lily ter sido liberta tão rápido, eu não acho que isso tenha sido ruim, né? As coisas terem acontecido dessa forma e tal, apesar de eu não ter achado que foi impactante, tão drástico, mas no final das contas, salvar a vida dela e trazê-la de volta de verdade não vai ser uma coisa tão fácil, tão simples para eles. Então eu acho que tá tudo ok da forma que foi. Não foi das melhores que poderia ser, mas tá bom, tá? Eu gostei que no meio de toda essa conclusão a gente não teve alívio cômico, então toda a dramaticidade que vinha sendo construída se solidificou aqui, chegando no ápice e não diminuiu o tom da narrativa. Ainda bem que o Tabata não pôs piadinhas aqui e é por isso que eu falo que a escrita dele tá amadurecendo muito, 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 muito mesmo. Agora, se o Asta não conseguiu apagar totalmente a magia do Lucius na Lily, provavelmente essa vitória contra ele vai vir através de um selamento, né? Porque aí poderia ser feito ali talvez usando a magia da Secre, as pedras élficas, né? E mais alguns magos ali que fossem capazes de contribuir para isso, mas culminando talvez na Secre tendo que passar o resto da vida na forma de pássaro, agora definitivamente. Final trágico que não envolve morte, o Tabata não gosta de morte, né? E vendo todo o contexto aqui, é provável que o Iruro, né, seja um desses humanos que o Lucius criou do nada, como a Lily disse que ele era capaz de fazer. Bom, gente, é isso. Semana que vem não vai ter capítulo, tá? Mas a gente vai ter vídeo de Black Clover aqui, então fique de olho. Muito obrigado por acompanharem. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau.